Gente, hoje eu vim pra gente falar sobre a geração belga. Calma, não fecha o vídeo. A geração belga é quase a ditadura militar aqui no Brasil. É ame-o ou deixe-o. Tem gente que adora a geração belga, exalta até demais, e tem gente que odeia, persegue, acha que não joga nada, que é a invenção da mídia e blá blá blá. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos por partes. A geração belga, ninguém está tentando elogiar e transformar a Bélgica em maior time da história, o Hazard é o novo Pelé, o novo Cruyff, o novo Messi, ou que o Courtois é o melhor goleiro da história do futebol mundial, melhor que Lev Yashin, que a zaga não sei o que lá. Não, calma gente, não é isso. Quando se elogia a Bélgica, se elogia a melhor geração, a geração de ouro do futebol belga. Ponto. É só isso. É a melhor geração que aquele país já produziu dentro do futebol. E para que a gente faça esse elogio também é necessário que se leia quais são os jogadores, né? Quem forma o time da Bélgica hoje? São jogadores que atuam sim em grandes clubes do futebol europeu, quase todos eles na Premier League, que hoje é o campeonato mais competitivo, que rola mais grana. E aí, automaticamente, se esses jogadores são referências ou são um dos melhores jogadores dos maiores clubes, os clubes que mais investem, automaticamente quer dizer que a Bélgica sim tem um bom time de futebol. Mas vamos interpretar então de que forma joga essa Bélgica, adversária do Brasil, nas quartas de final da Copa do Mundo. É um trio de zaga, joga no sistema tático 3-4-2-1, um 3-4-3, tá? Vamos tirar esse goleiro daqui, o Courtois joga aqui. Então, 3 zagueiros. Alderweireld, ex-Atlético de Madrid, hoje está no futebol chinês, Vertonghen, do Tottenham, e Kompany, do Manchester City. São 3 zagueiros de qualidade, de renome, de experiência. Witsel é o primeiro volante, ele que jogava no Zenit da Rússia, hoje no futebol chinês. De Bruyne, um pouco mais recuado no meio campo, é ele o principal armador e articulador dessa equipe da Bélgica. Mertens, do Napoli, por aqui, aberto pela direita, Hazard pela esquerda, jogador do Chelsea, camisa 10 e capitão, e na frente o centroavante perigoso Lukaku. Abertos pelas pontas, o Meunier funcionando como um ala direito, lateral do Paris Saint-Germain, e pela esquerda o Carrasco, atacante, ponta esquerda de muita velocidade, que jogava no Atlético de Madrid, hoje está no futebol chinês. Então, esse é o time da Bélgica. Nome por nome, analisando, a gente pode chegar à conclusão sim que a Bélgica tem um time na nominata, na teoria, melhor do que muita seleção que a gente badala, né? Por exemplo, esquece o Cristiano Ronaldo, tira o Cristiano Ronaldo de Portugal. A Bélgica tem um time melhor que Portugal. E olha, eu me arrisco a dizer, e aí é a minha opinião, que tem um time melhor que da Argentina, analisando nome por nome. Né? Tira o Messi, por exemplo, que é um cracaço de bola, mas nome por nome, os jogadores da Bélgica são melhores do que o time da Argentina nessa última Copa do Mundo, nessa Copa do Mundo que a gente está assistindo. Então, merece sim elogios, nem tanto à terra, nem tanto ao céu, não merece ser soterrada e nem também exaltada demais, mas é sim uma seleção que o Brasil merece tomar cuidados. A Bélgica gosta de ter a posse da bola, ela gosta de propor o jogo, foi assim contra o Panamá, contra a Tunísia e contra a Inglaterra na fase de grupos, contra o Japão da mesma forma, mas o jogo contra o Japão deixou algumas dicas para o Brasil, quem sabe, explorar nesse jogo das quartas de final. E, obviamente, a Bélgica também pode ter aprendido algumas lições e vai se modificar para esse duelo contra o Brasil. Por exemplo, o Carrasco foi muito mal, porque ele não faz esse trabalho de recomposição que deveria acontecer. A Inglaterra também joga nesse mesmo modelo de jogo, com 3 zagueiros, mas quando perde a posse da bola, os 2 alas descem e formam uma linha de 5 quase intransponível na defesa. Isso não acontece com a Bélgica porque, como ela gosta de propor o jogo e atua com as linhas muito altas, atacando o seu adversário, quando perde a bola, é um Deus nos acuda para esses 3 zagueiros que são lentos, são pesados. E aí, já que a recomposição também não é o forte, principalmente do Carrasco pelo lado esquerdo, muitas bolas são alçadas nas costas do Vertonghen por aqui, e é um espaço que o Brasil pode aproveitar, por exemplo, com o William, com a subida do Fagner, se isso acontecer. Chadli, jogador do West Bromwich, foi quem entrou pelo lado esquerdo, e aí acabou, inclusive indo muito bem, marcou o gol da virada contra o Japão, e pode ser uma arma utilizada pelo técnico da Bélgica já para início de jogo contra o Brasil. Tirar o Carrasco e colocar o Chadli. Outra modificação que também aconteceu no jogo contra o Japão e que pode já iniciar diante do Brasil é esse atleta aqui, Mertens, meio atacante do Napoli, sair da equipe, Fellaini, volante do Manchester United, aparecer no time, e aí o De Bruyne ser deslocado para o ataque ao lado do Hazard. De Bruyne do Manchester City, um dos principais jogadores do time treinado hoje por Pep Guardiola. E aí também pode acontecer uma variação do sistema tático, né, com Witsel por aqui, De Bruyne, Fellaini,
e Hazard um pouquinho mais à frente, junto com o Lukaku se deslocando um pouco mais. Enfim, são algumas variações que pode apresentar a equipe da Bélgica para esse jogo que para eles é histórico. A Bélgica foi eliminada pelo Brasil em 2002 nas oitavas de final, mas não tinha jogadores desse atual quilate. Por isso a gente fala tanto sobre a geração de ouro da Bélgica. Não a melhor geração de todos os tempos da história do futebol, mas para a Bélgica, sim, é uma grande seleção. Então, de novo, vamos por partes. O Brasil pode eliminar essa Bélgica? Pode. Acho que o Brasil, inclusive, é um time mais equilibrado, defesa e ataque, sabe se defender melhor. Mas é um jogo, são 90 minutos, uma tarde infeliz, uma noite infeliz de qualquer um desses atletas, sendo do Brasil ou da Bélgica, pode causar uma eliminação. E a Bélgica, sim, tem totais condições, tem futebol, tem qualidade para eliminar o Brasil e passar a semifinal da Copa do Mundo, enfrentar a França ou o Uruguai. Agora, resumir a Bélgica a um time de blá blá blá, de mídia, time de videogame, de comentaristas de videogame, que eu vejo muito no Twitter isso acontecer, nas redes sociais, é uma crítica que me parece muito mais um pouquinho de inveja, uma pontinha de inveja de quem não viu esses jogadores ou até mesmo desconhece o que de fato eles são para o cenário do futebol internacional. É aquela velha história, se eu não descobri, se eu não vi, bom, então não jogam absolutamente nada. Mas não, eles são bons jogadores, merecem atenção e serão, até agora, a seleção mais sólida, mais difícil que o Brasil vai encarar nessa Copa do Mundo. Claro que depois passando, o Brasil pode enfrentar a França, Uruguai, numa final, quem sabe, a Inglaterra, a Rússia, que é a mandante da Copa do Mundo, enfim, são os desafios da seleção brasileira.